Bonjour. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Assistencial Espírita, Paz e Amor em Jesus. Esse é o nosso segundo trabalho de Evangelho, Vibrações e Passe do domingo. A gente sempre se coloca à disposição para aqueles que tenham alguma dúvida, queiram conversar, queiram falar conosco. Depois do trabalho, é só nos procurar aqui em cima, ou no salão, ou em qualquer lugar, que nós estamos à disposição aí para prestar qualquer esclarecimento. E para que a gente possa começar o nosso trabalho, para que a gente possa focar as nossas atenções, aqui a nossa palestrante vai falar hoje para nós, vamos desligar os nossos celulares, vamos deixar ele quietinho, 45 minutos para nós, para que a gente possa vir buscar, possa receber tudo aquilo que a casa nos prepara e nos disponibiliza durante esse trabalho. Deixa o celular lá desligado. A gente aqui no cantinho, vocês vão falar para mim, você pede para desligar e vocês aqui no cantinho ficam usando o celular. Nós estamos usando sim, porque a gente vai acompanhar a transmissão que a gente faz durante esse trabalho para a internet. Então a gente precisa acompanhar e é pelo celular que a gente faz esse acompanhamento. Tá ok? A casa sempre solicita a ajuda de todos, porque a nossa casa, ela depende de nós. Nós, frequentadores, nós, trabalhadores. Então, mensalmente, é distribuída cerca de 450 cestas básicas às famílias assistidas. Então, a gente pede a contribuição, seja financeira ou em espécie, trazendo alimentos, para que a gente possa compor essas 450 cestas, tá? E não precisa ser uma cesta completa se você não tiver disponibilidade, não tem valor estipulado de doação a ser feita, é aquilo que está dentro da possibilidade de cada um. E aí a equipe da assistência social monta e faz o milagre de todo mês entregar as 450 cestas. Milagre é modo de dizer, né? Porque a gente sabe que milagre não existe. É um trabalho sério, um trabalho duro, de muito esforço para poder compor essas cestas. Tá ok? Aqueles que tiverem disponibilidade, nós temos o Pix, que está mostrando aqui na tela, mas se tiver difícil para anotar, também nós temos do quadro, e temos a possibilidade de fazer essas doações lá na secretaria, o lugar ideal para fazer essas doações. Tá ok? Então, hoje, agora vamos começar já com a nossa parte espiritual, já fizemos a nossa divulgação, e vamos começar anunciando os trabalhadores que nos auxiliarão no nosso trabalho de Evangelho, Vibrações e Paz. Quem vai ler a mensagem para a gente é o Edicel. Quem vai ler o Evangelho vai ser a Gisele. Quem vai fazer a prece inicial é o Ricardo. As vibrações vai ficar por conta da Elaine. A prece final do Rômulo. E hoje é o terceiro domingo do mês. Esse terceiro domingo do mês é reservado a uma palestra organizada e preparada pelo pessoal da nossa evangelização infantil. Nós temos aqui no nosso andar superior, todos os domingos acontecendo o trabalho de evangelização infantil. Se vocês tiverem alguma criança que quiserem colocar lá, tiverem algum neto, algum parente, algum amigo, indique esse trabalho. É maravilhoso. É exatamente durante esse nosso trabalho, das 9 às 10 horas da manhã, as crianças estão lá. E hoje quem vai fazer a palestra para nós vai ser a Rosana Román, trabalhadora da evangelização infantil. Um excelente trabalho a todos e até uma próxima oportunidade. Bom dia. Do livro Leis de Amor, capítulo 2, Parentesco e Filiação, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Questão 7. Que precisamos para vencer na vida doméstica? Devemos revestir-nos de paciência, amor,
compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. Bom dia a todos. E a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje é do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, deixar vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraçareis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoavam. Marcos, capítulo 10, 13 a 16. Vamos acompanhando o nosso companheiro Ricardo para a prece inicial. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez reunidos em teu nome. Agradecemos a oportunidade de mais um dia em nossa vida, em nossa jornada, e que a tua luz nos inspire para abrirmos o nosso coração e a nossa mente para os ensinamentos desta manhã, que eles possam nos trazer as reflexões de que tanto necessitamos para o nosso desenvolvimento moral. Ampare a nossa casa, o nosso lar, e a palestrante desta manhã, a Rosana, que preparou com tanto carinho esse conteúdo tão importante para todos nós. Que assim seja. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe, Jesus nos inspire e que possamos ter uma manhã abençoada, não é? Bem-aventurados os puros de coração, os pequeninos. Pequeninos somos todos nós, não é? Hoje nos foi designado falar sobre evangelização infantil. Trabalho, como já aqui foi dito, todos os têm aos sábados e aos domingos, nesse mesmo horário, nos domingos. Fazemos parte da evangelização há 28 anos. E é com gratidão, com reconhecimento que temos de o trabalho da evangelização, a importância de evangelizar e evangelizar-se, não é? Qual é a importância da evangelização infantil? No próprio texto do Evangelho, bem como na mensagem que aqui foi trazida, nos fala dos pequeninos. Primeiro, que todo ser, essa criança que hoje tem os seus meses, anos, 4, 5 anos, é um espírito. E muitas vezes um espírito mais velho do que os próprios pais, os próprios familiares, vamos dizer assim. E ele traz o seu pretérito, traz as suas aptidões, traz todos os seus talentos, mas também traz, por muitas vezes, as suas necessidades, que em encarnações passadas ainda não foram totalmente cumpridas e aprendidas. E a evangelização, ela tem também, junto à família, esse papel de quê? De reeducar esse espírito que está entre nós, no nosso lar, no nosso meio social, na escola e a evangelização. A evangelização infantil é trazer o conhecimento para uma transformação moral e, através dessa transformação moral, transformar o social. Quando trazemos uma criança para a evangelização infantil, ela vem aqui buscar
esse conhecimento não através só dos conceitos que são trazidos. Estamos, sim, na base do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Mas não é simplesmente o evangelizador, ele vai lhe dar o conceito. Ele vai trabalhar justamente com a criança o conceito. Não é trazer a fórmula, muito pelo contrário. É trazer as ferramentas necessárias para que possam apreender tudo aquilo que o Evangelho de Jesus nos traz. E esse período, principalmente, até os 7, 8 anos, já tem estudos que até alongam um pouco mais esse período, é o período que a criança ela está ainda adormecida do seu pretérito. Ela está ainda em formação. E é justamente nesse período que o acompanhamento, que o acolhimento, que o aprendizado que ela adquirir vai auxiliá-la, vai ajudá-la e vai, com certeza, transformar o seu futuro. Como dissemos, a criança, na sua tenridade, ela traz muitos talentos. Vimos aí, temos visto, não é? Talentos, a criança com 2, 3 anos toca um piano, com 2, 3 anos fala outras línguas. Às vezes nos trazem frases prontas que a gente diz, da onde a criança tirou tal conhecimento, tal raciocínio. Mas também a criança, ela apresenta às vezes as suas necessidades. Não muitas vezes ditas verbalmente, porque a criança às vezes não sabe verbalizar o que necessita. Mas, através do seu comportamento, através das suas reações perante a vida, ela já nos mostra, ela já nos traz algumas necessidades, que se não bem acolhidas, bem observadas pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, por qualquer familiar, pelo seu educador, ou por alguém que está próximo, ela pode sim, no futuro, ter algumas complicações. O papel da evangelização infantil é essa importância, é essa necessidade de evangelizar, dessa transformação moral que todos nós, não é? Quem aqui já não ouviu falar da reforma íntima? Todos nós. E é justamente isso. Quando a criança está nesses primeiros anos, é muito mais fácil essa reeducação. Porque essa criança, ela está mais observando as nossas atitudes do que as nossas palavras. Ela está muito mais observando as nossas reações diante das problemáticas do mundo, diante das realidades mundo afora, do que às vezes esses conceitos que trazemos pré-concebidos. Então, esse período é de suma importância para qualquer criança, para que ela possa começar a entender o que é o Evangelho de Jesus. O que é Deus? Deus não é o velhinho de barba branca. Jesus não é um personagem da história que nasceu no dia 25 de dezembro e depois tem a Páscoa. Jesus é esse amigo-irmão, esse mestre que nos trouxe excelência, como diz o próprio texto do Evangelho no capítulo 8, lido agora há pouco. Vinde a mim, né? Deixai vir a mim as crianças. Essas crianças somos todos nós. Quando ele diz dessa humildade, dessa inocência, não é essa inocência de não entender o que é a vida, mas essa inocência, essa humildade de reconhecer que estamos num grande aprendizado, que necessitamos nos evangelizar diariamente. E quando nós aqui estamos nos propondo a trazer os nossos pequeninos, nós estamos o quê? Semeando nesses seres o vosso futuro. E por que não dizer o nosso futuro? O futuro do nosso planeta. Porque queremos um mundo melhor. Queremos uma humanidade mais irmandade. Queremos o bem prevaleça sobre o mal. E quando nós ensinamos, quando nós estamos junto a esses pequeninos, demonstrando o que é o Evangelho de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo,
Nós estamos ensinando a eles o respeito que tem que se ter por Deus, esse nosso Pai misericordioso, o Pai de todos nós, a esse Jesus, nosso companheiro diário. Na evangelização, Jesus é o amigo, é o irmão, é aquele que vem nos demonstrar toda a piedade, toda a caridade, aprender sobre a fé raciocinada, aprender que precisamos buscar em Deus a nossa existência. Quando temos essa ferramenta dessa fé, desse conceito, desse aprendizado de quem é Jesus, nós lidamos melhor com a realidade mundo afora. Quando nós trazemos a criança para evangelizar-se, nós estamos dando a ela o alimento espiritual necessário. Ouvimos outro dia uma palestrante dizer que hoje nós estamos muito preocupados em dar. O que eu posso oferecer ao meu filho, ao meu neto, ao meu sobrinho, a uma criança que está perto de mim? É dar. Mas quando na realidade nós precisamos estar com a criança, a presença do adulto na vida da criança. E muitos dizem, eu não tenho tempo, o meu trabalho me suga essa energia. E eu trabalho justamente para ofertar ao meu filho, ou àquele que está sobre a minha tutela, o melhor. Mas o melhor nem sempre é ofertar o lado material. Ele é necessário, sim, muito importante. Estamos num planeta que precisamos do bem material. Mas mais do que o bem material, a criança precisa do acolhimento, é do amor, é do respeito. Não é só escutar, é ouvir. E muitas vezes esse ouvir não é no que ela vai dizer, com as palavras, porque a criança muitas vezes não sabe verbalizar o que ela precisa e o que ela está sentindo. Muitas vezes através de uma ação, de uma atitude. Temos exemplos aqui na evangelização infantil de crianças que na sua tenra idade, com 2, 3 anos, ao fazer um desenho, já estão expressando aquilo que elas mais estão gritando dentro delas. Muitas vezes a criança, quando ela ouve uma música, ao cantar, a sua emoção já diz do que ela traz no seu coração. Então, quando nós aqui estamos na evangelização, nós evangelizadores, somos em média 50 evangelizadores aos domingos, sob a coordenação de Rosiane Leite, nós estamos aqui justamente, juntamente com a família, acolhendo a esses pequeninos, acolhendo nas suas necessidades. Não estamos aqui simplesmente como professores, não somos, e nem temos essa intenção de ser professores, porque nós nos evangelizamos ao evangelizar uma criança. Nós aprendemos muito com todas as crianças que aqui vêm. E quando chegam, às vezes, depois, com uma idade mais avançada, nos seus 12, 13 anos, a juventude, aí muitas vezes dizem, a aborrecência, como muitos trazem, é justamente esse período em que esse jovem, nos seus sonhos, nas suas ilusões, nos seus desvaneios, quem aqui não teve aos seus 12, 13 anos? Não é? Não vamos tirar os sonhos e das pretensões, mas esse conflito também entre o que me é permitido e o que me é lícito, entre o que eu posso e o que eu devo, entre o que a sociedade lá fora, às vezes, exige desse jovem, quando na realidade é aquilo que a família pode proporcionar a essa criança. E aí vem a importância da família, seja ela de qualquer forma como for constituída. Lemos aqui, a família é a célula principal de uma sociedade. Quando falamos de família, não é a casa onde moramos. Casa é parede, é teto, é cimento. Nós estamos falando de lar. E o que é o lar? O lar é essa escola em que nós nos combinamos,
No mundo espiritual, ao reencarnarmos, nós fizemos um trato no mundo espiritual, em constituirmos uma família, de formas diferentes, não importa. Mas aonde 2, 3, 4, 5 estaremos juntos, convivendo no mesmo teto, para formarmos um lar. E nesse lar, vamos trazer as nossas necessidades, o aprendizado que temos para crescermos espiritualmente. E é nesse lar que, como diz Santo Agostinho no Evangelho, como diz também no Livro dos Espíritos, que quando uma criança chega ao nosso lar, a responsabilidade daqueles que estão acolhendo é uma missão e é um dever. Porque Deus nos concebeu essa oportunidade dessas crianças estarem entre nós para reeducá-las e para reeducarmos. E aí dizem, mas eu não tenho nenhuma criança no meu lar. Eu particularmente não tenho filhos. Mas, entretanto, nós temos sim a responsabilidade com as crianças que estão ao nosso derredor. Nós temos sim a responsabilidade das crianças que encontramos na rua. Por que não perguntar por uma criança que mora na rua, qual é o seu nome? Ela não é mais um número do morador de rua. Ela é um ser, ela é uma criança. A importância da família evangelizar-se, como todos nós aqui estamos aos domingos ou qualquer outro dia da semana, é justamente isso. O que vimos buscar aqui? Quando aqui estamos sentados ouvindo o palestrante, a oração, o evangelho, que vai falar das passagens de Jesus, enquanto esteve aqui na terra, qual é a lição que nós trazemos? E ao sairmos daqui, qual é a continuidade desse evangelho? É o que propomos na evangelização. Quando as crianças saem desse pequeno período de 45 minutos, que a criança fica sobre lá a custódia dos evangelizadores, como que isso se estende quando vai para o vosso lar? São comentados os assuntos que foram abordados, as atividades que as crianças fizeram, os jogos, a música. Muitas vezes eles expõem o próprio evangelho. Ele é estendido porque mais do que apreender, a evangelização é buscar o conhecimento. E aqui, quando nós estamos falando de evangelização infantil, estendemos a todos nós. Porque agora nós estamos vendo um monte de crianças aqui. Todos nós temos uma criança interior, que precisa evangelizar-se diariamente, já dissemos. Então, nós trazemos esse conhecimento, vamos buscar nos alimentar desse conhecimento para a nossa transformação moral. Quem aqui não ouviu dizer que precisamos o perdão? A paciência, como foi lido aqui, não é? A indulgência, a caridade, o amor. E esse conhecimento vai fazer com que, quando nós realmente internalizamos tudo aquilo que aqui ouvimos, vamos buscar ainda mais conhecimento, porque a evangelização infantil é a evangelização de Jesus à luz da doutrina espírita, à luz da doutrina de Allan Kardec. Quando nós apreendemos esses conceitos e vamos o quê? Vivenciando ele dia a dia. Não vamos fazer tudo de uma vez. E não vamos exigir da criança o mesmo. Mas quando nós nos modificamos, como dissemos, a criança observa cada uma das nossas atitudes, cada uma do nosso olhar. Elas nos conhecem, às vezes, muito mais do que nós próprios. Muitos aqui, às vezes, indagam situações que passam na sua família com os seus pais, que ficamos perplexos, dizendo, meu pai fala isso, mas faz outra coisa. Minha mãe pede para eu não gritar, mas ela grita comigo. E assim por diante. Então, trazer esse conhecimento para um aprimoramento moral.
E através do aprimoramento moral, a transformação social. Porque é pensar, é trazer e agir. Porque a criança também precisa ser preparada para o mundo aí fora, não é? Nós, pais, tios, avós, que amamos as crianças, queremos um mundo feliz, não é? Um mundo encantado. Como diz os desenhos, como é tão gratificante. Os sonhos, que todos nós aqui o possuímos. Não vamos tirar dessa criança esse encantamento que embeleza essa humanidade. Não vamos tirar da criança os seus sonhos, a sua pureza. Mas também precisamos prepará-la para a realidade do mundo aí fora. Nessa palestra que ouvimos há dias atrás, hoje existe essa coisa do presente. O presente é: eu quero isso agora, para agora. O imediatismo. Do jeito que eu quero. Quando na realidade isso traz o quê? Mais ansiedade àquela criança, que por muitas vezes não será atendida da maneira que quer, no momento que pede. Quando nós explicamos às crianças que o não é frustrante, que o não que às vezes a criança precisa ouvir é o sim do amanhã, que muitas vezes nós queremos que as crianças não tenham frustrações, decepções. Mas a vida aí fora nos mostra que quando nós vimos buscar aqui o conhecimento, a fé raciocinada, vamos entender que muitos desafios que estão aí acontecendo na nossa vida e que a criança, como dissemos, é um espírito que está num corpo de criança, que se tornará um adulto. E que trará, e talvez, as suas necessidades, os seus desafios futuros, porque precisa crescer. Não é assim com uma criança no banco da escola? Ela não fica eternamente no primeiro ano. Ela chega aos graus mais elevados, não é? De uma universidade, enfim, daquilo que ela almeja. No seu lado profissional, ela não vai ficar sempre na mesma tarefa. E assim é espiritualmente. E a evangelização traz essa base de preparar essa criança, esse jovem, para o mundo aí fora, para os desafios que porventura vão encontrar. E que para não se desesperarem, para não se frustrarem, para não buscarem alternativas, como aqui dito é que foi, buscando muitas vezes a fuga nas drogas, no alcoolismo, hoje, inclusive nos jogos, como já foi dito, tenham o quê? Essa base, essa semente que é a evangelização, essa base de que é presenciar e viver o Evangelho de Jesus, que é muito mais do que entender as palavras do livro, mas que é vivenciá-las todos os dias. E como nós aprendemos, viver é fácil, conviver é uma arte. E a convivência que nós queremos trazer para esses pequeninos é justamente isso, que tenhamos esse olhar de acolher a criança, de entender as suas necessidades, mas de transformá-la em um adulto, com mais perseverança, com mais inteligência. Não a inteligência intelectual, hoje a gente nem precisa falar disso, mas a inteligência moral e espiritual. E aqui deixamos um recado. Nós estamos nos evangelizando, somos crianças. A nossa criança interior, o que grita dentro de nós? Que ainda precisamos apreender, nos evangelizar, para que possamos, sim, tornar esse mundo de paz, de amor, de bondade, de caridade, mas principalmente de fraternidade entre todos nós. Convidamos a todos a se evangelizar e a trazer as crianças, para que esse belo recanto, como diz, esses frutos, essas flores que são essas sementinhas, se transformem num grande jardim. Uma gratidão e um abençoado domingo a todos.
Obrigada, Rosana, por trazer para nós tanto conhecimento. Lembrando que a nossa evangelização acontece aqui aos domingos também, né? Aos sábados e aos domingos, às 9 horas da manhã. Então, aqueles que têm filhos, durante a palestra, né? Leve seu filho, fica aqui no andar superior. É só subir as escadas, sempre tem alguém da evangelização lá, para receber os pais, receber os filhos. E, de acordo com a faixa etária, tem uma sala específica para cada criança. Então, vamos agora a esse momento do passe. Aproveitem para respirar de forma mais consciente. Puxe o ar. Segure por alguns segundos, o quanto você aguentar, e depois solte. A respiração consciente, ela nos traz aquilo que tanto precisamos. Nos traz paz, nos traz equilíbrio, nos traz mais consciência. Os médios já estão aí iniciando o passe. E nós todos vamos então aproveitar este momento. E como dito pela Rosana, aproveitar para cuidar da nossa criança interior. Interessante que quando ela ia fazendo a palestra, a espiritualidade ia nos intuindo da importância de cuidarmos da nossa criança interior. Aquela criança que um dia todos nós fomos, e que foi aprendendo, foi se transformando, mas também, por vezes, bloqueando algumas emoções por conta das experiências vividas. Mas sabemos que até a psicologia, evoluindo nos seus estudos, nos traz que podemos ressignificar os nossos traumas. Isso é muito belo. É muito belo porque nos identificamos com a reforma íntima. É muito belo porque traz sentido para tudo aquilo que passamos. Seja a dor física, as dores emocionais, os desequilíbrios espirituais. Tudo se torna um grande aprendizado na escola da vida. Qual a nota você quer tirar? E não para ser o melhor que o outro, mas para ser melhor que você. O passe nos proporciona o equilíbrio que precisamos. A doutrina nos convida a continuar a estudar, a evoluir. E as experiências nos provam o quanto estamos preparados. E se não tiver, está tudo bem. Está tudo bem porque hoje eu ainda sou pequenino. Hoje ainda sinto raiva, orgulho, inveja. Está tudo bem porque ainda não reconheço em mim a minha melhor versão. Está tudo bem quando eu percebo que preciso melhorar.
Vamos então nos reabastecendo nos nossos centros de força, para que tenhamos, desde o alto da nossa cabeça, mais consciência, mais ciência daquilo que precisamos. Que possamos, essa energia que percorre rapidamente cada um dos centros de força, nos reabastecer com paz, com equilíbrio. E que possamos até nos divertir mais com as nossas experiências. Que pequenos que somos, erramos e teremos que repetir as lições. Pequeninos que ainda somos, às vezes estacionamos em determinada área da nossa vida e ainda temos muito a aprender e evoluir. Mas vamos caminhando com boas escolhas. Se escolhemos estar numa manhã de domingo, na primeira hora do dia, em um evangelho, é porque queremos evoluir. E a Casa de Paz e Amor nos proporciona todas as ferramentas que precisamos. Talvez no trabalho voluntário, assistencial, você tenha as melhores ferramentas para servir e para amar aquele que muitas vezes você desconhece. E quando dentro do seu lar as coisas estiverem mais difíceis, peça para a espiritualidade que aqui, no meu recanto de paz, de amor, eu possa exercitar o meu melhor. E vamos assim compreendendo as escolhas. E quando fazemos o nosso papel como pais, como educadores, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, aqueles que convivem com a gente, estarão também prontos para nessa vida desenvolverem a sua melhor versão. Vibramos por nós, pela nossa família, pelo nosso lar. Vibramos também pelo nosso ambiente de trabalho, onde muitas vezes passamos a maior parte do nosso tempo exercitando muitas e muitas aptidões que vão além do conhecimento técnico. Que lá, então, seja um ambiente de aprendizado, de trocas produtivas. Pois também precisamos do recurso material para as nossas necessidades. Busque sempre, então, aquilo que te preenche, que vai além das rotinas. Algo que te faz bem, que te faz conectado com a tua essência. E assim, vamos agradecendo à equipe espiritual, a cada trabalhador, a oportunidade dessa casa bendita. Assim como o CASPAGE, o CREPAGE, que tem funções sociais tão importantes. Que essas casas estejam sempre fortalecidas no seu propósito. Vamos vibrar agora pelas nossas águas. Que esses médicos da espiritualidade possam colocar o remédio que precisamos.
São gotículas que vão transformando as moléculas, trazendo aquilo que necessitamos para o complemento dos nossos tratamentos. Ao longo da semana, tome pequenos goles, mas faça uma prece. Use também junto com a sua medicação. Assim vai potencializando cada vez mais o seu tratamento. E todas as vezes que for ao médico, sempre peça aos médicos da espiritualidade: esteja presente comigo aqui na minha consulta, para que os médicos, os terapeutas, possam ser intuídos do melhor tratamento naquele momento. Encerrando agora os passes, alguns instantes mais, para que depois a gente possa fazer a prece de encerramento, sendo sempre gratos por tudo que recebemos nessa casa, por tudo que aprendemos e pela oportunidade de servir, de amar, de acolher. Que Jesus, na sua infinita bondade, esteja sempre conosco, ao longo de toda essa semana e onde quer que possamos estar. Agora, para encerrarmos o Evangelho, o Rômulo fará por nós a prece final. Depois dessas bênçãos, dessa energia amorável que recebemos dos amigos da espiritualidade, que possamos rogar a Ti, Senhor, que nós possamos ter mais equilíbrio, mais paciência, como aqui foi dito, e que possamos evangelizar mais, sejam as crianças que estejam ao nosso redor, da nossa família, as conhecidas, e nos evangelizarmos mais, como foi aqui dito. Pai Mestre Maior, que possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz e de muitas bênçãos. Agradecemos a Ti, Senhor, que assim o seja. Graças a Deus.